os ancestrais do tarô, né? Aqueles tarólogos estudiosos que vieram antes de nós, aqueles que jogaram o tarô, que jogavam, né, as cartas e que fizeram a história, pavimentaram, né, o caminho para que nesta geração nós encontrássemos o tarô à nossa disposição, facilmente disponível em qualquer loja, facilmente disponível, né, nas estantes das livrarias, com conteúdo complexo e também que derivar, né, e também que deram origem a outros estudiosos, outras correntes de pensamento, e que hoje a gente encontra, né, nas livrarias também escritores modernos, conteúdos atuais ou, né, novas formas de olhar para o mundo do tarô. Mas tudo isso teve uma origem e é deles que nós vamos falar hoje. Hoje é um dia de finados, né, em que nós temos, com certeza, muitas famílias, né, muitas famílias que estão nesse ano celebrando, né, este dia. Por quê, né? Tradicionalmente as pessoas vão ao cemitério nesse dia, né? Eu já falei para você de outras vezes que eu tenho formação católica, eu estudei desde criança em colégio católico, e o que que acontece? Eu sempre fui, né, orientado a ir ao cemitério no dia, né, de finados. Então, isso faz parte da minha formação, é algo que é tradicional na minha vida. E no dia 2, né, de novembro, a gente costuma celebrar esse dia, né, para visitar os nossos mortos, que são os nossos vivos, os nossos antepassados. Mas esse é um ano meio difícil, né? Muitos de nós não podemos ir por motivos óbvios, a gente está vivendo um ano totalmente diferente, um ano que vai ficar marcado na humanidade. Sem dúvida, daqui a 100 anos as pessoas vão falar de 2020, sem dúvida, como um ano que marcou a nossa economia, a nossa forma de se relacionar uns com os outros. Então, tudo isso a gente foi aprendendo em 2020. E mais ainda, esse ano a gente não podemos nós perdemos muitas pessoas, no mundo inteiro. Todo mundo conhece alguém que partiu por conta da Covid, por conta também, né, de todas as dificuldades que isso trouxe pro planeta. Foi um ano que a gente teve que suportar, né? Foi um ano que a gente teve que fazer o nosso melhor com o que a gente tinha, com os limões que a vida foi dando. Muita gente adoeceu, muita gente partiu, muita gente passou quase na navalha. Muita gente quase, né, passou aí para o mundo espiritual. E eu tenho certeza que o mundo espiritual teve trabalho triplicado esse ano para dar conta de tudo isso. Sendo assim, eu gostaria de propor, né, antes da gente começar a falar, eu queria propor, na verdade, um minuto de silêncio, em homenagem a todos que partiram em 2020, né? Em todos que partiram, seja você tendo da sua família ou não. Então, eu vou colocar aqui, eu vou marcar aqui o tempo e aí eu volto a falar daqui um minutinho, tá bom? Um minuto de silêncio, então, por todos que partiram em 2020, né, pela Covid, e também por todos que partiram esse ano, né? Seja também de outras doenças, mas que agora precisam, devem e não podemos, né, deixar de lembrar deles, tá bom? Muito bem, muito bem. Pessoal, sejam bem-vindos a essa live, né?
ancestrais do tarô são aqueles que estudaram tarô antes, são aqueles que falaram de tarô antes, são aqueles que jogaram tarô antes. Não é a minha história, mas é a de muita gente, pessoas que tinham parentes na família que jogavam cartas, as avós, né, as tias. Sempre, né, eu vejo alunos falando que alguém na família jogava. Então, esses são os teus ancestrais do tarô, né? São aqueles que jogavam cartas e que são da tua árvore ancestral. Esses são os teus ancestrais do tarô. Ancestral do tarô, para nós, enquanto coletivo de tarô, são todos os cartomantes que foram, que jogavam, que foram esquecidos da história, que ninguém mais se lembra. Todo mundo que jogava cartas, aquelas senhoras antigas que atendiam, aquelas senhoras e senhores também, que mesmo sem conhecer algum livro, alguma coisa, tinham tarô na mão e faziam o que sabiam fazer. Voltando, né, uma centena de anos, né, voltando a 100 anos, a gente vai ver que o tarô já tinha grandes nomes, já tinha grandes estudiosos. Voltando 200 anos, nós também temos grandes nomes, grandes pessoas que também estudavam tarô com muita propriedade. E eu vou dizer uma coisa, com muito mais profundidade do que o tarô é estudado hoje. O tarô é estudado hoje de maneira, perdoe-me a franqueza sagitariana, mas de maneira muito chinfrim. O tarô hoje ficou segregado a uma arte folhetinesca, de curiosidade, de banalização do que é chamado de autoconhecimento e, principalmente, tido como bobagem, tido como mentira. E isso se deve, em especial, a não termos nossos heróis. Isso aconteceu com o mundo do tarô porque a gente realmente esqueceu quem são e quem foram os nossos grandes nomes. Muita gente me pergunta qual livro de tarô você recomenda, qual livro de tarô você me recomenda. E eu vejo todo mundo, assim, em outras mídias, enfim, né, procurando o conhecimento de tarô nos mesmos livros. E quando você vai ver os mesmos livros, ele é tradução de um best-seller gringo que tem, adivinha o quê? Palavra-chave. Um livro que era para ser de bolso. E só porque tem em cada página todas as cartas e um monte de palavra-chave, virou a referência. Então, assim, era esperado, né, que o tarô perdesse qualidade na atualidade. Simples assim. Por quê? Porque a gente não tem memória. Aliás, não tem, o planeta pouco tem memória, com exceção de alguns países que priorizam mais, né, essa coisa da memória. Por exemplo, eu morava em Lyon, na França, e aí um dia eu estava passando numa rua, e aí eu vi um monte de idosos lioneses em silêncio diante de uma estátua que era pequenininha, não era nada maravilhoso, não. E aí, quando eu cheguei lá, perto da estátua, né, eu vi que eles estavam fazendo exatamente 1 minuto de silêncio, e eles estavam homenageando, né, os policiais não, os membros do exército francês que morreram durante a guerra em Lyon. E aí, né, era 2012, né, as pessoas continuavam homenageando os seus mortos. Então, assim, nós tivemos várias revoluções, a gente pouco lembra. Tiradentes, por exemplo, é tempo de ir para a praia. Não é tempo de lembrar de uma tentativa de independência, de uma tentativa de libertação, de subjugação de um governo autoritarista ou de um governo acéfalo. Então, assim, Tiradentes hoje, para a maioria, é ir para a praia. Então, a gente vai entender também que o brasileiro também não tem memória, não tem história. É tido como a história, a história é a matéria mais chata da escola, a gente ouve dizer. E é exatamente por isso, porque não temos história, não olhamos nossa história, que o Brasil só está indo ladeira abaixo. Em relação política, em questão política, econômica, enfim. Social, né? Então, assim, a minha pergunta para você é: você quer ser um tarólogo do amanhã? Você quer ser um tarólogo do futuro?
Olhe os tarólogos do passado. Olhe os tarólogos que vieram antes. Estude aqueles que vieram antes de nós e fizeram isso com qualidade. E fizeram isso com muita profundidade. Muita gente me pergunta assim: nossa, prof, mas você entende tanto de tarô, né? Pois é, eu faço a minha parte. Eu busco o conhecimento e eu não vou buscar o conhecimento no top 10 mais vendidos das livrarias. Quer saber a qualidade das pessoas em relação à cultura? É só olhar o top 10 de tudo. O top 10 do Netflix de mais assistidos. É só filme, muitas vezes, boboca ou de ação, de muito tiro, bala e bomba. O top 10 de qualquer livro geralmente é livros superficiais. Ok, existem exceções, mas na boa. É Como Enriquecer Comendo Espinafre, como emagrecer comendo pizza, como se tornar uma pessoa maravilhosa em 100 dias sem nem mesmo saber quem você é. Então, para você ver a qualidade do que as pessoas acreditam, vivem, basta ver os top 10 de tudo. Pois é, né? O professor acordou ácido. Pois é porque é finados. E nós temos um ano importantíssimo para falar do que aconteceu com, por exemplo, a forma com que os nossos mortos foram muitas vezes tratados, com descaso. Sabe o que é pior, o que me deixa triste? É que cada pessoa que partiu com a Covid teve sim, dentre essas pessoas, cartomantes. Você já parou para pensar que algumas dessas pessoas, além de terem filhos, família, serem o arrimo da família, muitas delas podiam ser como eu, como você, que tinham o dom do oráculo, que tinham a vontade de aprender a jogar cartas e nunca tiraram o tarô da gaveta? Esses tarotes agora ficarão para sempre, talvez, na gaveta. Talvez virem herança dos seus filhos, netos, das suas filhas e netas, né? Então, assim, é aqui que a gente pensa que cada pessoa importa. A gente sabe que existe um mundo espiritual, a gente sabe que a vida não acaba, mas a gente precisa lutar pela vida até o fim. E isto mostra que muitos também cartomantes não verão mais o amanhã, dentro dessas pessoas que partiram agora. Meus queridos, a live de hoje ela é especial. É para fazer você se lembrar de nomes antigos, de ter novas referências sobre o mundo do tarô, de procurar conhecimento dos antigos, daqueles livros que são nem mais editados, nem mais publicados. Por quê? Porque as pessoas não compram. As pessoas precisam da enciclopédia das palavras-chave do tarô para poder aprender tarô. E é claro, né? As editoras são empresas, precisam de livros que vendam, que deem lucro. Então é claro que eles vão procurar o que é óbvio e também o que é burro, muitas vezes. Então, é aqui que a gente começa a pensar em qualidade. Então, eu quero te apresentar hoje nomes dos antigos que foram importantíssimos para o mundo do tarô e que a maioria esqueceu. E mais ainda, o que você deve fazer com o que você vai aprender nessa live? Você deve fazer o seguinte: saber que não somos a primeira geração de tarólogos, que os tarólogos de antigamente não eram burros coisa nenhuma, que eles não eram só amadores, que eles não eram só intuitivos, que eles não eram só gente que pegava e nunca fez um curso, nada. Eram pessoas também estudiosas, pessoas pesquisadoras, pessoas que dedicaram a vida e escreviam. Tantas vezes eu digo aqui, né, nas minhas lives, tarólogos, vamos fazer pesquisa, vamos escrever, vamos saber como fazer diferente algumas coisas, como trazer o tarô para o novo mundo, para o novo século, para as mídias sociais. Precisamos de tarólogos que pesquisem, que escrevam. A gente não dá, enquanto profissão, como profissional, como carreira, a gente não vai sobreviver mais um século se a gente só publicar livros sobre carta. A gente não vai mais publicar, aliás, a gente não vai mais sobreviver se a gente continuar sendo sem história. Então, é a nossa vez de pensar então em nomes. Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui no que tá rolando. Olha, Adriana falando o seguinte: uma salve para a dona Edivânia, a primeira pessoa que me abriu o tarô, né? Olha uma ancestral dela aí. Deixa eu ver aqui. A Mel aqui falando do livro.
A Débora falando, né, que ela ministra a história da informática. Que maravilha, como a gente precisa da história da informática. Olha aqui o Adriano, né? Ao contrário de muitos países europeus, né, que tem o Museu do Holocausto e tal, no Brasil não tem o Museu da Escravidão, da ditadura, né? Por isso, né? É isso, gente. Não ter história faz a gente não ter futuro. Então vamos começar agora, primeiro, né, com um carinha que eu amo de paixão, que é este aqui, ó, né? Não Bafomé, mas o autor, Eliphas Levi, tá? Deixa eu ver se dá para todo mundo conseguir assistir aqui. Eliphas Levi, ó. Eliphas Levi, eu tenho essa edição especialmente por um motivo muito especial também. Por quê? Porque a Madras, que é essa editora aqui, quando ela trouxe para o Brasil esse livro, ela publicou com a foto que ela achou mais pauleira do livro, né? Que é essa parte aqui que ele fala do Bafomé, né? O bode do Sabá, Bafomé e de Mendes. Então, foi por aí ela pegou, achou que isso aqui ia dar um super boom nas vendas, e aí fez essa capa, tá? Pode ver que a capa era preta e branca, mas eles deram um tom assim vermelho e preto, né? Vocês imaginam por qual motivo. E aí, esse livro foi chocante, assim, todo mundo comentou que tinha sido publicado o livro de Satanás, entendeu? Mas, na verdade, deixa eu ver se eu acho aqui a ilustração original quando ele foi publicado, né? Que é um velhinho, na verdade. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu vou pedir pro pessoal aqui procurar para mim. Mas na verdade, é um senhor que tem uma cabeça para cima e uma cabeça para baixo, né? Depois eu procuro aqui com mais tranquilidade. Mas esse livro aqui, ó, Dogma e Ritual de Alta Magia, né? Ele é do Eliphas Levi. Eliphas Levi, né? Prof trouxe até uma colinha, porque é muita data. Ele nasceu em 1810 e faleceu em 1875, né? Ele era francês e, na verdade, gente, a história do Eliphas Levi é lindíssima. Ele era um estudioso de magia, ele saiu da igreja e o que acontece, né? Quando ele saiu da igreja, ele já era, ele ia se ordenar, mas aí ele se apaixonou. E aí ele se apaixonou por uma das moças lá que frequentava a igreja, casou-se com ela e aí ele deixa a batina. E quando ele deixa a batina, né, ele vai viver essa história de amor, mas é uma história de amor muito difícil, muito triste. E ela era uma pessoa muito difícil, né? E eles têm uma filhinha, essa filhinha era adoentada. E por conta disso ele foi procurar explicação, né? E aí ele vai questionando a igreja, ele vai pesquisando, e aí ele vai entendendo, ele vai descobrindo a Kabbalah, ele vai descobrindo a magia, ele descobre o tarô. Então, pensa o seguinte, é só a gente entender a história de vida, um cara de fé, que já tinha vindo da igreja, que tinha estudado, um cara lembrando, gente, que esse período, né? Quem é que conhece Allan Kardec? Allan Kardec era francês, gente. Inclusive, ele nasceu em Lyon, né? Deixa eu pegar aqui a data dele de nascimento. Allan Kardec, ele nasceu em Lyon em 1804 e ele faleceu em 1869. Ou seja, ele era contemporâneo, né, do Eliphas Levi. E nessa época, a França inteira, quem estudou aqui já a doutrina espírita sabe que a França pesquisava muito as coisas espirituais. E o Eliphas Levi é dessa época. Por que Allan Kardec ficou muito famoso e Eliphas Levi nem tanto? Porque Eliphas Levi não colocou a cristandade que Kardec colocou nos seus estudos espirituais. Então, Kardec foi esquecido da França, mas foi muito bem acolhido no Brasil e no Brasil virou religião. O que acontece? Esses caras viviam na mesma época, em Paris, juntos, na mesma busca para entender os fenômenos espirituais. Então, a França era um lugar que tinha mesas girantes. Eles achavam que era magnetismo. E eles estavam tentando entender por que os espíritos estavam se manifestando. Tem muitos livros espíritas que contam que nessa época a ideia, né, dos espíritos era mostrar que a vida espiritual existia. Então, várias pessoas foram convidadas a estudar o mundo espiritual, não somente Allan Kardec. Eliphas Levi foi um desses caras.
Só que pouca gente, né? Pouca gente olha esse livro porque julga pela capa, né? Agora vocês vão pasmar com uma coisa. Esse livro, acredite se quiser, deixa eu até mostrar aqui para você. Esse livro tem nada mais, nada menos do que 22 capítulos. 22 capítulos. Aí você me pergunta por quê? Vou dar uma dica. Vamos para o capítulo 13. Capítulo 13, página 150. Página 150, capítulo 13. Qual que é o 13º arcano maior? A morte, né? A necromancia. Então, cada capítulo deste livro, dos 22 capítulos desse livro, né? É um capítulo de estudo de um arcano maior. E isso é incrível. É incrível. Deixa eu mostrar aqui o 7, porque ele chegou a desenhar a carruagem. Ah, tá, achei, gente, ó. O grande símbolo de Salomão. Essa era a capa original do livro. Mas não ia chamar tanta atenção quanto este, né? E aí, essa era a capa original. Então, gente, ó, deixa eu ver se eu acho aqui a foto da carruagem. Não vou achar aqui rapidinho, não, mas ele chegou a fazer um primeiro esboço da carruagem, né? A carta. Percebe? Então, assim, cada capítulo aqui, né? Cada capítulo aqui desse cara, o Eliphas Lévy, francês, que era também contemporâneo de Allan Kardec, gente, que Lyon é França também, tá? Mas Kardec morre em Paris. Tudo isso, gente. Aliás, Eliphas Lévy durou mais 10 anos a mais, 15 anos a mais ou menos, do que o Kardec. E aí, gente, esse livro aqui fala sobre tarô. Agora eu vou te dar uma outra referência, tá? Quem já ouviu falar aqui em Golden Dawn, na Ordem Hermética da Aurora Dourada? Pois é, na época que a Aurora Dourada foi fundada, em 1888, ou seja, esse cara aqui, ele morreu em 875. Este cara já era considerado um best-seller do ocultismo para Golden Dawn. Então, esse cara aqui, o Eliphas Lévy, né? Eliphas Lévy, ele tem vários livros, tá? Tem a Chave dos Mistérios, a História da Magia, tem vários. É assim, um monte de livro, tem muitos traduzidos para o português. Quando eu leio ele, eu leio em francês, que eu tenho uns manuscritos, eu tenho alguns arquivos também que eu achei da internet, outros que eu trouxe da França, que são em francês no original. E eu leio do Eliphas. Então, assim, aqui está um ancestral que estudou tarô. Aí você me pergunta, né? Mas, nossa, prof, então, assim, quer dizer que ele fala de médiums, ó, até legal, olha. O médium e o mediador. Aí eu te pergunto, então quer dizer que só era Kardec que falava de mediunidade? Não. Entendeu? Então, o Eliphas Lévy, a França, todos eles estudavam muito Kabbalah, mediunidade, magnetismo, tarô, astrologia, né? Então, hoje, quando vocês observam isso aqui, as pessoas julgam esse livro pela capa. E ele é tão baratinho hoje em dia. A Madras vende ele há 500 anos, né? E aí tá o livro, né? Um livro para vocês também conhecerem, de um cara muito especial. Estudem Eliphas Lévy. Outro cara importante, deixa eu colocar aqui numa ordem, que é o cara que fez esse tarô aqui, ó. O tarô de Edward Waite, né? Tarô de Edward Waite. Gente, Edward Waite, ele era também um carinha, tá? Era Arthur Edward Waite. E ele era americano. O Waite, ele foi para Europa e ele lá conheceu a Golden Dawn, tá? A Golden Dawn era um grupo de bruxos, de estudiosos de magia, que tinham como objetivo, a partir de 1888, juntar todo o conhecimento mágico da época.
E aí, eles tinham tarô de Marselha, eles tinham astrologia, eles tinham cabalá, eles tinham uma série de outras ciências herméticas, e eles se juntavam para fazer esses estudos. O Waite entra nessa ordem, e lá tem um momento do desenvolvimento dele, lá dentro da ordem, que ele se torna o líder. E aí ele decide fazer, né, a obra-prima dele, que era o Bendito do Tarô de Waite. Então, o tarô de Rider-Waite, né? Por que ele chama Rider? Era a editora. E o Waite era o cara. Mas esse tarô, ele foi desenhado, né? Ó, só para vocês terem uma ideia, né? A Roda da Fortuna até então, ela era só descrita como a Roda da Fortuna que tinha lá no tarô de Marselha. A partir do Waite e da Golden Dawn e da Pamela, que foi a desenhista, o tarô passou a ter conhecimentos de cabala, de astrologia, de mitologia, porque isso é obra da Golden Dawn, gente. Esse tarô, ele juntou tudo aquilo que a Golden Dawn estudava. Então é por isso que quando você joga o tarô de Waite, você precisa entender os símbolos, porque cada símbolo foi colocado ali a dedo pela Pamela, né? E quem foi Pamela? Pamela, gente, foi muitas vezes esquecida. Pode ver aqui, ó. Aqui, ó, tarô de Waite, né? Tarô de Waite é só aqui embaixo, né? Desenhado por Pamela Colman Smith. Mas eu não sei se vocês já perceberam, mas eu tenho esse quadrinho lá no meu set, que é a Pamela, né? A Pamela aqui, ó. Essa é a Pamela Colman Smith, que foi a desenhista do tarô de Waite. E aí, que foi publicado em 1910. Quando foi 2010, saiu essa edição centenária, que chama, não sei aqui se vai estar focando, mas que chama aqui Smith Waite, Smith de Pamela Colman Smith e de Waite por ser do Waite, né? Então foi reconhecendo o nome da desenhista, reconhecendo o nome dela, né? Então a gente chama de tarô de Smith Waite. E aqui na lata, né, a gente pode ver outras ilustrações. Aí você me pergunta, tá, mas ele pegou, chamou a primeira que passou na rua? Não, a Pamela, ela era uma ilustradora, ela ganhava dinheiro com isso, ela vendia a arte dela. E o que acontece? Né? Ela fazia parte da Aurora Dourada, né? Da Golden Dawn. A Golden Dawn era uma ordem para o tempo, né? Para 1910, isso era muito legal porque era uma ordem mista, tinha homens e mulheres. E a Pamela era uma noviça, ela era uma neófita, né? Uma noviça dentro do processo. E ele já era mais velho. E ele chama a ilustradora, porque falaram, olha, sabe aquela coisa do boca a boca? Olha, por que tu não chama a Pamela? Ela desenha. Aí eles fizeram um trabalho juntos. Então, cada cena que ela deu aqui para os arcanos menores, né? A Pamela, ela deu cenas para os arcanos menores. Isso também não existia. Até então, a gente tinha arcanos maiores com fotos de ilustrações, arcanos menores só com o número das moedas. Por exemplo, isso aqui é um 6 de ouros, então só tinha 6 moedinhas. Isso aqui é um 9 de copas, então só tinha 9 taças, como no Marselha. Foi a Pamela e o Waite, no trabalho junto, em 1910, que fizeram isso aqui. E todo o tarô que você tem aí na sua casa, né? O tarô dos pôneis, o tarô da turmalina negra, tudo isso que tem cenas nos arcanos menores beberam da fonte da Pamela e do Waite. Eu não consegui achar aqui para mostrar para você hoje, mas eu trouxe no celular aqui uma foto, porque o Waite publicou, junto com o tarô dele, em 1910, um livro chamado The Pictorial Key to the Tarot. Ou seja, a chave pictórica do tarô. Vem com muito tarô de Waite quando você compra, ele vem junto. Mas em português ele foi traduzido em 1750, né? Estou dando uma data porque na verdade tem muito tempo. Para o tarô A Sorte pelas Cartas. Nada a ver o título da coleção astral. Isso aqui foi na década de 90.
Esse livrinho aqui em PDF você encontra facilmente no Google, tá? Que é o livro do Waite, falando sobre o baralho dele. Então, muita gente tem o tarô de Waite e Pamela e nunca leu o livro do Waite. Então, leia o livro do Waite, tá aqui, ó. Essa é a capinha que vocês vão encontrar no YouTube, no Google para baixar esse PDF, tá? Beleza? Então, assim, o que acontece? Ele já tá. Baixem, leiam. Vocês vão ver que o Waite é antipático pra caramba. Mas ele tem um grande conhecimento, porque foi ele que fez o tarô dele, né? E é o que a gente usa, e é o tarô mais jogado no mundo. É o tarô que mais influenciou pessoas. Outra coisa, a Pamela não desenhou só 78 cartas. Primeiro que ela desenhou 78 quadros, né? Ela foi maravilhosa. Aqui, ó, eu vou pedir para o meu time colocar aqui no Instagram o nome do Waite, do Edward Waite, como escreve, e o da Pamela, tá? O pessoal tá pedindo aqui, ó. Aqui, ó. Tem aqui o nome deles aqui, ó. Muito bem, esse aqui é um quadro da Pamela. Aí uma vez não, né? Várias vezes, né? Quem compra a edição comemorativa, né? Dessa latinha aqui verdinha, recebe também algumas cartas que não são cartas do tarô, tá? São cartas. O nome do livro. Então, coloque o nome do livro, porque na verdade é o seguinte: vocês vão colocar assim, a chave pictórica do tarô. PDF, aí vocês vão encontrar em português, tá? A chave pictórica do tarô. Isso aqui não é carta de tarô, minha gente, pelo amor da deusa. Isso aqui, ó, é da edição centenária, né? Da edição centenária, pegaram alguns quadros da Pamela. E a Pamela tinha belíssimas ilustrações que nunca tinham sido publicadas. E aí a editora, na edição centenária, colocou essas cartas, tá? Tem essa daqui, ó. Você consegue perceber pelos traçados que é dela mesmo. E eram obras inéditas. Só para você entender, a Pamela, ela morreu pobre, nunca recebeu dignamente pelo seu trabalho de tarô, com o tarô de Waite. Ela nunca recebeu os direitos disso. E morreu na pobreza, esquecida, vendeu os quadros que ela tinha para pagar a dívida. Os originais do tarô de Waite foram perdidos na história, não sabemos onde eles foram parar. E a Game Systems, né, a US Games, que é a que edita o tarô de Waite, né, nos Estados Unidos, vetorizou essas imagens e eternizou. Mas a gente, e é por isso que é copiado, mas não existe mais, não existem mais os originais. Isso foi perdido. Muito bem. Então, Pamela também. Em 1910, esse livro só existia. Esse livro já tinha uns 50 anos, em 1910. Ele já era um clássico, mas ele não existia em inglês, só em francês. O Edward Waite traduziu esse livro do francês para o inglês em 1910. Então, em 1910, esse conhecimento chega nos Estados Unidos, prefaciado pelo Waite, esse livro aqui. Esse livro só chegou na década de 60, 70 no Brasil, pela Madras. Então, assim, já chegou quase com 100 anos de idade, entendeu? Muito legal a gente também conhecer isso aí. Beleza? Gente, quero falar para vocês também de um outro francês, que é o Papus. Papus, o Ancosse, né? Esse cara, gente, aqui, ó, Papus, né? Que é o Gerard Ancosse. Ele nasceu na Espanha e ele morreu na França, mas ele era filho de franceses. Tem aqui uma foto dele também, porque eu sou fã dele. Olha, essa foto dele, ele era mais velho, né? Ele parece o Allan Kardec. Mas essa foto aqui, ele estava mais jovem. Esse é o Papus, né? Papus, né? Como eles falam. E o que acontece, né? Ele era médico e ele morreu por conta de... Acho que, se eu não me engano, ele pegou tuberculose, pneumonia, uma coisa assim na guerra. Mas ele morreu por conta disso. Mas o que acontece? Ele era ocultista, rosacrucianista, cabalista, maçom. E ele estudou muito tarô. O Tarô dos Boêmios é dele. Ele tem o livro maravilhoso, né? Que é
tarô, o tarô le tarot divinatoire, né, o tarô divinatório. Essa edição aqui, a Cabala do Papos, é da editora Martins Fontes, e que ficou um tempo no ar e depois saiu porque não vendia. Aí o que acontece? Gente, quando você vai lendo o tarô divinatório, todos eles têm sebo, tá, gente? Esses livros tudo tem sebo. Quando saiu o material do Papos, e eu fui pesquisar, gente, ele só falava assim, das origens dos arcanos. Ele conseguiu conectar tarô com letras hebraicas, com os hieróglifos egípcios, com astrologia, com cabala, assim, com tudo. E este cara é pouco lido, pouco visto e um gigante do mundo do tarô. O mundo do tarô como você nunca viu na sua vida. Tempo que ele estava vivo, encarnado, 1865, 1916. Não preciso dizer para você que existe uma coisa em comum entre todos esses caras que eu falei até agora. Esses caras, eles somem depois da guerra. Depois que a guerra na Europa chega, né, e vai até ali, né, quase 1945 e tudo mais, as pessoas passaram a ter que passar fome. A Europa estava em fome, precisava se reconstruir. E é aí que essa lógica toda de trabalhar, trabalhar, trabalhar já existia numa revolução industrial antes, mas aí depois todo mundo só pensou em dar conta dos seus próprios problemas. Então, a Europa esquece esse conhecimento, né? A Europa esquece esses seus grandes estudiosos do ocultismo, da vida espiritual, da espiritualidade, da mediunidade, da cabala, do tarô. E aí a gente passa a olhar isso, as pessoas passam a ver o tarô como o quê? Um tira-dúvida para saber se o Gerald volta ou não. Vira conversa de Dona Maricota. Mas não era assim, não era assim. Mas por que foi ficando? Porque as pessoas passaram a ter questões imediatistas somente. E o tarô de filosofia de vida passou a se tornar curiosidade. E também, muitas vezes, conhecida como uma forma de enganar os outros, né? Infelizmente foi ficando assim. Então vocês percebem como isso é o curso natural da história foi levando as coisas a chegar onde chegaram? Muito bem. E aí agora eu quero falar de um menos conhecido ainda, que publicou esses 2 livros aqui maravilhosos. Não ele, né? Enfim, vou já explicar. Esse aqui, gente, deixa eu ver aqui. Esse aqui é o Geomebs, Gregório Mebs, tá? O Gregório, ele era russo. Aí você me pergunta, meu Deus, professor, como é que saiu? Como é que o senhor foi chegar lá na Rússia? Pois é, eu já falei para vocês que eu já fiz aulas de russo. Eu sei escrever em cirílico. Só não sei falar, porque, enfim, né, na época eu tinha que fazer outras coisas, não deu para continuar. Mas o que acontece? O Geomebs, ele era russo, né, o Gregory, e esse livro apareceu pela primeira vez, assim, primeiro ele era um manuscrito, esse cara era um prof de tarô, que nem o prof, né, assim, né, com todo o perdão da autoridade poética para dizer isso, mas na verdade ele era um professor de tarô, e ele dava aula de tarô, só que teve uma série de questões na política russa, que perseguia e prendia, né, os estudiosos do hermetismo e de coisas esotéricas. E aí, o que acontece? Eles eram presos, eles eram perseguidos, então ele não podia falar isso em público. Aí, sabe aquela melhor aluna? Sempre tem aquela melhor aluna, né? Que escreve tudo, anota tudo, que fala tudo. Então, esses manuscritos foram parar na China e lá conseguiram ser publicados. O que a gente sabe é que parece que existia um tarô dele, só que, porque tu imagina, né? Não tinha a Amazon na Rússia, né? Deixa eu ver que ano ele nasceu aqui, peraí, eu anotei. Ele é de 1868 e morre em 1930, na Rússia, né? Ele era maçom na Rússia. E aí, o que acontece?
Aí esses manuscritos vão para a China e sabe Deus como isso vai parar em espanhol e vai parar no Chile e vai parar no Brasil. Aí uma moça pegou esse material em russo, o dos arcanos maiores, em espanhol, o dos arcanos menores, conseguiu achar esse material, ela traduziu do russo para o português e a editora Pensamento trouxe esse livro, né? Esse livro para cá. E aí a gente teve em português. Foi anos depois encontraram os arcanos menores, esses manuscritos das aulas do Gregory, né? E aí o que acontece? Esse livro mostra o quanto ele era genial com o tarô. Ele explicava o tarô. Quando eu falo, às vezes, por exemplo, das relações numéricas e tal, dos arcanos, isso tudo eu estudei muito, me inspirei muito no material do Mebs, né? Você percebe o quanto ele estudou de numerologia. Isso é belíssimo, é incrível. E ele tem um material, sabe, emocionante. E aí, quando eu penso na história dele, né, do Gregory, ele é perseguido, não pôde, como professor, assinar, ter um livro num dia, uma tarde de autógrafo ali. Mas, graças aos deuses, esse conhecimento foi salvo. Né? Então tá aí, ó, chama Os Arcanos Menores do Tarô do Geomebs e Os Arcanos Maiores do Tarô do Geomebs, tá? Traduzidos aí do russo e do espanhol. Muito bem. Aí preciso falar para vocês também daquele que fez o tarô de Tote, né? O tarô de Tote. O tarô de Tote, que é o Crowley, o Aleister Crowley, né? O Crowley, gente, ele teve, né? Ele também participou da Golden Dawn. Ele foi lá onde ele estudou, mas depois ele sai da Golden Dawn e aí ele vai para Paris. Ele chama o Matters, que era o bambambam da Golden. O Waite fica lá e aí vai o Matters para Paris junto com o Crowley. Aí eles tentam fazer a ordem deles lá, fazem. E aí, o que acontece, né? O Crowley vivia falando mal no jornal do Waite e o Waite do Crowley. Eles viviam se alfinetando. Porque ele dizia que o Waite era muito cristão no tarô dele, tinha muita de cristandade. E o outro dizia que o outro era um tarado, falava mal dele de tudo, né? O Waite falava do Crowley. O Waite o Waite, ele publicou o tarô dele de Waite em 1910, mas depois ele publicou um outro que não ficou famoso, que não foi impresso, que ele fez depois. Mas o Crowley, que era, sem dúvida, foi o maior magista de todos os tempos. O Crowley, ele nasceu, deixa eu ver aqui. O Crowley, ele nasceu em 1875, ele era britânico, tá? E morreu em 1947, também no período de guerra. E o que acontece, né? Um pouquinho aí no finalzinho já. Aí o que acontece? Este tarô, ele nunca viu ser publicado. Então, quando a gente abre, né, o tarô de Tote, a gente vê o trabalho genial de um grande tarólogo, de um grande artista, né, das artes esotéricas. Mas olha aí, Morte, que curioso, né? Veio Morte. Mas ele não viu o seu tarô ser publicado, ele não viu. Então, isso que a gente está vendo aqui hoje, ele não teve a oportunidade de ver. E quem ilustrou o tarô dele foi uma mulher chamada Frida Harris, maravilhosa também, igual a Pamela, genial, sensacional. E aí ele dava para ela as visões dos arcanos e ela traduzia isso. E esse tarô, ele é cheio de cabala, gematria, astrologia, todas as ciências herméticas, né? E a gente não. E as pessoas leem isso aqui como se estivessem lendo Marcélia. Mas por quê? Porque não acessam conhecimento. Para você entender o tarô de Tote, você precisa antes entender Crowley e a obra de Crowley. Esse aqui é o livro da lei, de Crowley, né? O livro da lei, que é a explicação. Então, se a chave pictórica é o livro que explica o tarô de Waite, aqui o livro da lei é o livro que ensina, fala sobre o tarô. Esse livro foi compilado porque a mulher dele teve uma visão, enfim, um negócio, e aí depois ele foi trazendo. E aí isso gerou o tarô. Então aqui é a lei, aqui é o jogo da lei. É muito incrível. Crowley.
Então, recomendo que vocês também conheçam e vejam esses ancestrais nossos que fizeram belíssimos trabalhos, que não liam tarô só para saber se já era ou de voltava, que faziam um trabalho profundo, que estudavam artes mágicas, que estudavam um mundo de coisas e estavam ali produzindo conhecimento, né? Essa edição aqui, o pessoal está perguntando, né? O livro da lei do Crowley você consegue em qualquer estante virtual da vida. Sebo tem várias edições. Essa edição aqui foi uma edição do programa do Catarse do Del Débio estudioso, ele e o Frater Goya, do material do Crowley, né? Então, essa daqui foi uma edição bem legal que eles fizeram, brasileira, edição traduzida para o português, mas a capa original é essa daqui, ó, né? Então, aí foi traduzida assim, né? O livro da lei. Tá certo? Outra coisa que eu queria dizer para vocês, né, é de Madame Lenormand, também, que não jogava Lenormand, ela jogava, na verdade, cartas normais, mas ela é, sem dúvida, uma ancestral nossa. Quem nunca ouviu falar de Mademoiselle, né? Não é chamada Madame, mas o certo é Mademoiselle Lenormand, né? E ela era uma sibila. Contam que ela atendeu, ela jogou para Napoleão III. Contam que ela leu para várias pessoas da alta sociedade, foi presa várias vezes porque lia a sorte, e dizia para as pessoas, e cobrava porque lia a sorte. Então as pessoas chamavam ela de enganação, de fake news. Então, assim, não posso deixar de falar de Mademoiselle Lenormand como uma ancestral nossa, e que a gente também, apesar de não conhecer muito da história dela, olha, na França, quando você vai na França, você vai em loja esotérica, tem um livro que conta uma história linda dela, tem outro livro que conta uma outra história linda dela, mas uma história não tem nada a ver com a outra. Então, a gente não conhece, na verdade, a história dela de verdade. A gente sabe que ela existiu e que a França, né? Eu particularmente me sinto muito feliz de falar francês, porque quando eu vou à França, eu sempre encontro um livro legal, trago algum manuscrito, alguma coisa assim, que encontro em sebo. Não manuscrito, né? Mas assim, algumas páginas soltas. Porque a França era um gigante do mundo esotérico. Sempre foi na época, né? Dos estudos herméticos. A França adorava a cartomancia. Quando eu morava lá, um dia eu estava saindo do metrô, aí eu recebi um papelzinho, né? Madame fulana de tal, se você está com problemas espirituais, problemas na saúde, no amor, no dinheiro, venha ler com Madame fulana que eu vou mostrar como você tudo pode resolver. Aí eu cheguei à conclusão de que aconteceu no Brasil a mesma coisa na França. Que aconteceu na França a mesma coisa que aconteceu aqui com a gente. Ou seja, hoje também virou uma arte chinfrim, folhetinesca, e isso aqui a gente viu. Ah, tá, outra coisa, ó, não mostrei a carinha para vocês do Crowley. Olha, esse é o Crowley. Não é sensacional? E ele era, assim, super maluco, beleza também, né? E vale a pena a gente ver. Agora eu quero mostrar para vocês uma relíquia minha. Este foi o meu primeiro livro de tarô da minha vida. Este foi o livro que primeiro na vida me mostrou o que era estudar tarô. Eu tenho muito carinho por ele. Este não é o original da minha época. Esse foi um segundo que eu adquiri anos depois, quando eu perdi o primeiro. Lembrando que eu comecei muito criança. E aí, no meio da minha adolescência, enfim, teve toda uma longa história lá. Mas aí, o que acontece? E esse aqui, eu adquiri depois, mas tem mais de 20 anos também aí. Não, 15 anos comigo. 15 não, meu Deus, 20. Aí o que acontece, né? Esse livro aqui foi a minha primeira fonte de conhecimento. E aí, olha como que curioso, né? Hoje eu leio esse livro, né, do Carlos Godo. Eu vou contar para vocês. Por muito tempo no Brasil, essa era a única edição brasileira de tarô que existia. Por quê? Porque o tarô de Marselha já estava em domínio público, né, há muito tempo. Então, esse tarô aqui, editado no Brasil, publicado e tal, pela Pensamento, ele foi por muito tempo o único tarô que a gente encontrava nas livrarias, né? E lá em Manaus era o que tinha também. Ele vinha com as lâminas do tarô de Marsella, né? Num pacotinho, e vinha o livro. E eu lembro, né? Vamos ler aqui, olha, cartas como o enforcado, né? Interpretação. Posição correta,
crise interna que pede a imediata resolução, passividade. Na posição invertida, tentativa de solucionar o problema, de autocorreção. Significado esotérico. Parêntese, confesso que vivi. Eu nunca entendi o que era esta droga de significado esotérico. Porque eu não sabia quando é que. Porque até lá, beleza, eu sabia quando a carta era correta ou quando a carta vinha invertida. Mas quando é que eu tinha que quando é que eu tinha que usar a interpretação esotérica? Eu nunca sabia. Que aí é o significado esotérico. O homem primeiro deve morrer para a matéria a fim de poder ingressar no mundo espiritual, né? Ele deve primeiro morrer a matéria para deixar o espiritual chegar no céu. E aí, anos depois, eu fui entender que isso, na verdade, era o que a carta, né, o arcano trazia de força, né? E eu não sacava. É do Carlos Godo isso aqui, né? Mas a gente vê que a posição correta ou posição invertida já fala, né, que o Godo usava uma referência de livros em inglês. Porque quem é que usa livro invertido? Como é que é? Posição direita ou invertida? É a galera americana. Então, ele não estudava. Esse livro aqui não tinha como referência os franceses, mas tinha como referência os países de língua inglesa, que usam essa coisa da reverse de card. O francês não usa tanto. Ou seja, né, esse aqui foi o meu primeiro livro ancestral de tarô na minha vida, na minha história, e por muitos anos a única fonte de conhecimento que eu tive de tarô, tá? Beleza, deixa eu dar uma olhadinha aqui, né? A Andrea perguntando, o quê? O Eite fez outro tarô? Fez. Depois joga no Google que você vai ver lá as lâminas. Elas não têm ainda, acho que para vender não existem, não existe não. Ela não foi publicada, na verdade, né? Deixa eu ver. O pessoal aqui perguntando. Ó, a aluna que anota tudo, salvou o MEBs, né? Estou emocionada. A Ala, taróloga do amanhã, também falando que está emocionada com os livros. Olha, a Vânia falando, estou achando fascinante, né, esta abertura da sua live. A Sueli falando, gostando muito, principalmente do professor e da bibliografia. Dierone, quando eu falo para mim mesmo que vou começar a ler livros de magia, eu não sei por onde começar. E acaba que eu não consigo aprofundar. Pois é, a gente tem que procurar os clássicos. Você que já tem o tarô, viu, que você já busca o tarô, começa por magistas que estudam o tarô como base, né? A Mary Casagrande, gente, tudo que estamos ouvindo é para trazer para a vida e nunca mais esquecer. Muito culto, prof. Obrigado, Mary. Só gratidão a Deus por existir. Eu que agradeço. Um grande abraço. Deixa eu ver. Muita gente aqui. As cartas invertidas, gente, isso é uma tradição muito. Eu não uso na minha vida, na minha prática, mas eu domino a arte das cartas invertidas e falo quando me perguntam. Mas não é uma prática que eu adote nas minhas consultas, por exemplo, mas é muito comum também, tá? Principalmente quem estuda, como eu falei, né? O pessoal de fora usam, né? Também tem gente que separa arcanos maiores e arcanos maiores, sabe? Fica um maço e outro maço do lado. Eu não faço assim, eu também jogo com o tarô inteiro, eu deixo o tarô correr solto e não uso as posições invertidas. Mas isso é a minha história, isso é a minha ancestralidade e é como eu ensino. Busquem os ancestrais. Nós precisamos de heróis, né? Vou citar aqui também, acho justo, né? O Walter Mercado, porque Walter Mercado foi um cara que trouxe o trabalho de teleatendimento para todo o planeta conhecer. Nos anos 90, ele trouxe, né, o teleatendimento. Então, por mais que a gente possa ver o quanto teve de problema com tudo isso, se hoje a gente faz atendimento online, se a gente tem atendimento em site, se a gente tem atendimento, né, em canais diferentes, e isso virou um modelo de negócio, né, a gente também tem que reconhecer o cara, sabe? Reconhecer que o Liga já fez a diferença, com todos os problemas que ele teve, acho que ele pagou também os seus preços por viver essa experiência e não ter o cuidado devido com o nome dele. Recomendo que vocês assistam o
o documentário dele que fala sobre tudo isso, né? Com certeza foi muito doloroso para ele passar por toda essa experiência, mas ele foi uma figura que trouxe o atendimento de tarô, a sorte, o horóscopo para o mundo e as pessoas. E aí eu acho que, né? E aí quando você assiste o documentário, ele fala assim, né, as pessoas queriam acordar e saber qual que eram as boas notícias para ela, né? E isso fala muito do nosso trabalho, né? De levar esperança para as pessoas. Então, assim, também é um ancestral do tarô. Então, meus queridos, onde estão os nossos heróis? Onde estão os nossos nomes antigos? Nós precisamos saber quem veio da nossa geração aqui para o tarô. E lembrar que nós estamos no exato momento de fazer o nosso trabalho para nós sermos os ancestrais das futuras gerações. Então, a gente precisa limpar a casa, organizar o armário, organizar tudo que existe de tarô hoje para que as crianças do amanhã, para que os tarólogos, os cartomantes que nascerem lá no futuro, tenham uma profissão digna pronta para eles trabalharem, tenham livros condizentes, decentes, profundos, homenageando os clássicos, e a gente consiga ter realmente um material porreta para deixar para os tarólogos que ainda vão nascer. Então, assim, é nosso dever honrar os antigos, os que foram, os que somos e os que serão tarólogos. Então, eu abraço a cada um de vocês. Meu grande obrigado. Um beijo, meus queridos. Tchau!